Jesus, eu confio em vós. Todos juntos? Jesus, eu confio em vós. Hoje nós celebramos o segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Misericórdia. E precisamos ter hoje uma gratidão toda especial a dois grandes santos. Santa Faustina Maria Kowalska, uma polonesa, que viveu ali no final do século XIX para o começo do século XX. Ela teve várias revelações particulares relativas à Divina Misericórdia. E Jesus apareceu exatamente assim para ela. E ordenou a ela que convidasse um pintor para poder pintá-lo desse modo. E esse quadro seria um sinal da grande misericórdia dele. Jesus também, quando apareceu, pediu à santa, vejam só, uma freira, quase analfabeta, que ela enviasse uma carta ao Papa, pedindo que o Santo Padre instituísse a festa da Divina Misericórdia, no segundo domingo da Páscoa. Ela não foi atendida de imediato pelo Papa da época, mas anos depois, quando o seu processo de canonização foi concluído e os seus escritos foram aprovados, São João Paulo II, um santo polonês também, instituiu essa festa. Interessante, São João Paulo II veio a falecer nas vésperas da festa da Divina Misericórdia de 2006, de 2005, se não me engano. Um santo, o apóstolo da misericórdia e a apóstola da misericórdia. O santuário de São João Paulo II é exatamente ao lado do santuário de Santa Faustina Maria Kowalska. E São João Paulo II, ele foi o apóstolo da misericórdia não só por causa disso, mas ele foi um santo que viveu com muita intensidade a misericórdia. No dia 13 de maio de 1979, se não me falha a memória, quando ele estava dando uma das suas palestras, por assim dizer, das suas catequeses, na Praça de São Pedro, um terrorista chamado Aliaca deu um tiro que foi na direção do seu coração. Ele não morreu por pouco. Os médicos que fizeram a cirurgia nele, de uma maneira inexplicável, disseram que a bala que vinha na direção do coração, sem bater em nenhum tecido consistente, ou seja, em nenhuma cartilagem ou osso, desviou e não atingiu seu coração. Logo ao acordar, ele disse: senti como uma mão materna a proteger o meu coração. E quando ficou restituído de sua saúde, o que é que ele fez? Foi visitar aquele terrorista, Aliaca. E depois de algumas horas conversando com ele, perdoou aquele homem. Esse homem, terrorista, que atentou contra o Papa, se converteu ao catolicismo. Foi liberado da prisão depois de mais de 10 anos preso e hoje é católico. Um santo que não só acreditou na misericórdia de Deus, mas viveu a misericórdia de Deus de forma muito intensa. Essa postura de São João Paulo II nos leva também a refletir: será que nós temos a mesma capacidade de perdoar? Às vezes a pessoa olha com cara feia para nós e a gente já fica chateado, não é? Às vezes nem deu uma facada, na gente, e ele não, ele levou um tiro. Um atentado de morte, e não foi o ladrão, vejam só, que foi lá pedir perdão a ele. Ele foi conversar com o terrorista. Eu disse ladrão, confundi, perdão. Ele foi conversar com o terrorista, e a misericórdia transbordou de tal modo no coração daquele homem, que ele sentiu chamado à conversão. Vejam, meus irmãos, falar da misericórdia de Deus não é falar de um determinado sentimento pieguista, perdão assim dizer, aquele sentimentozinho de, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é misericórdia mesmo, Ele vai me perdoar. E muitas vezes vivemos uma vida de pecado empedernida, sem confessar, porque, entre aspas, confiamos na misericórdia de Deus. Precisamos lembrar que um dos pecados contra o Espírito Santo não é só o desespero, ou seja, uma pessoa que acha que é tão pecadora que Deus não pode lhe perdoar. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Mas também eu me esqueci como é que é a palavra própria, mas é esse sentimento de que não importa o que eu faça, Deus vai me perdoar. Isso é um pecado também contra o Espírito Santo, porque não nos leva a ter temor de Deus e temor do pecado.
Isso não é misericórdia, meus irmãos. A misericórdia de Deus é pelo contrário, reconhecer que somos pecadores, sim, mas que maior do que o nosso pecado é a graça de Deus. E portanto, eu não tenho vergonha de me confessar, porque o meu pecado é grande, mas muito maior a misericórdia de Deus. A minha vergonha de contar os meus pecados, admitir que sou um pecador é grande, mas muito maior é a misericórdia de Deus. É saber que se eu vivo longe da graça de Deus, se eu vivo numa vida de alcoolismo, de vícios, de droga, de traição, eu posso voltar para Deus com um coração verdadeiramente arrependido, porque Deus é misericórdia e Ele vai acolher o coração contrito. Aquela misericórdia de Deus que olhou para aquela pecadora, surpreendida no pecado, aquela mesma misericórdia que disse: ninguém te condenou, filha, eu também não te condeno. Olha, que lindo de escutar. Mas o mesmo Deus misericórdia disse a ela: vai, e não tornes a pecar. Então a misericórdia de Deus é um amor exigente para conosco. Deus não é um paternalista, perdão da palavra, um pai bobão, que o filho faz o que quer e o pai vai sempre cedendo. Normalmente, quando o pai é assim, se criam filhos mimados, mal educados e preguiçosos, e não é isso que o nosso bom Deus quer. Deus quer de nós, homens e mulheres, esforçados para viver conforme a sua graça. Na primeira leitura de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos encontrar Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, como que desenhando, mostrando naquela comunidade como é que é a vida de um bom católico, de um bom cristão. Vejam só, eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, ou seja, eles queriam escutar o que a igreja diz. Um bom católico precisa escutar o que os apóstolos dizem, o Santo Padre, os bispos, os padres, escutar o que eles dizem, estar atento aos seus ensinamentos. Eles eram fiéis na comunhão fraterna, ou seja, eles vinham para a igreja não somente para bater o ponto, né? E depois ir embora, não, eles viviam como irmãos, participavam das coisas de Deus, participavam das coisas da igreja, e eles eram fiéis na fração do pão e nas orações. Aqui a fração do pão, meu irmão, não é propriamente a divisão material do pão. A palavra fração do pão, a grande maioria das vezes no Novo Testamento, significa Eucaristia. Os apóstolos eram fiéis à Eucaristia. Os discípulos que seguiam os apóstolos eram fiéis à Eucaristia. Então, eles eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna e à fração a fração do pão, a Eucaristia. Eram fiéis à oração. Aqueles que tinham muitas coisas vendiam seus bens para compartilharem. É daí que nasceu a prática da igreja do dízimo. Porque a igreja, vejam bem, ela não vê o dízimo somente como um sustento material da igreja, ou uma doação. Não, as doações são feitas para as ONGs, mas a igreja, o dízimo é sinal da minha comunhão, não só espiritual, porque comungo da mesma mesa do Senhor, mas a comunhão também material, para o sustento do povo de Deus, da evangelização do povo de Deus, para o sustento da vida do padre, que é a obrigação de todo fiel leigo. São Padre Pio dizia assim: Deus converte os corações, mas Deus converte também os bolsos, não é? Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, será que a conversão de Deus já atingiu o coração de vocês? E mais do que isso, será que a conversão atingiu o bolso de vocês também? Não é verdade? O dízimo não é somente a contribuição que fazemos no ofertório, mas o compromisso mensal para arcarmos com todo o empenho de evangelização para vocês. A maior mentira que pode existir sobre o dízimo é dizer: não, eu não vou sustentar os padres, né? Graças a Deus, as nossas arquidioceses, dioceses do Brasil são muito bem organizadas. E o padre das dioceses nas paróquias mais ricas, normalmente ganha a mesma coisa dos padres nas paróquias mais pobres. Isso é uma maneira da nossa igreja se organizar. Quando você contribui com o seu dízimo, você está contribuindo com a evangelização da igreja.
E vejamos, isso é uma obrigação do fiel católico, é um dos mandamentos da igreja também. No final da primeira leitura fala que os cristãos eles eram estimados por todos, e por isso muitos se acrescentavam ao seu número. O testemunho da fé dos cristãos no dia a dia levava as pessoas a quererem participar da vida da igreja. Na segunda leitura, nós lemos Pedro fazendo uma grande exortação. E no finalzinho da carta de Pedro, nós vemos Pedro falando uma coisa muito bela. Sem terem visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de eterna alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Todos nós somos esses, que Pedro fala, que acreditamos sem terem visto o Senhor. Não sei vocês, né? Mas eu nunca tive, assim, aquelas experiências, assim, né? Arrebatadoras, místicas, né? Jesus aparecesse assim, né? Meu filho, né? Não. Nós acreditamos a mesma fé da igreja, porque nós escutamos a palavra de Deus, e no nosso coração, nós sabemos que aquilo é verdade. Não é porque nós vemos. Vejam, no Evangelho, Jesus repreende Tomé exatamente por isso. Tomé, tu acreditou porque tu viu? Bem-aventurado, ou seja, feliz, é quem acredita sem ter visto. O autor sagrado, João, fala assim que é como se ele estivesse falando para toda a comunidade que vai vir depois disso. Somos nós que acreditamos sem terem visto. Tomé, meus irmãos, minhas irmãs, é o símbolo aqui daquele católico, perdão da palavra, michuruca. Aquele que vai para a missa vez por outra, que vai, mas não é. Vejam, os discípulos estão todos reunidos. Jesus aparece no meio dele e diz o quê? A paz esteja convosco. Então aquela comunidade ali reunida sente a paz de Cristo ser transmitida ao seu coração. E aí acontece que Tomé não está lá. Tomé não escuta de Jesus. E aquela comunidade que se sente impactada pela experiência com Jesus ressuscitado, quer espalhar essa boa nova. E vai avisar para Tomé. E Tomé faz o quê? Eu não acredito. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar. Rapaz, ainda bem que eu não era um dos apóstolos, né? Porque senão eu ia dizer para ele, caba, tu queria, se tu tivesse lá, tu teria visto. Por que eu digo que é símbolo desse católico relapso, esse católico michuruca? É aquele que não vem para a igreja, e aí vem pessoas que têm um testemunho de fé, e essas pessoas olham para ele e dizem, rapaz, mas é muito bom a experiência de Deus, servir na igreja, participar da Santa Missa, sentir tocado pelo amor de Deus, e essa pessoa olha para você e diz, não, mas isso é contigo. Comigo é diferente, é porque você é radical, porque você é fanático. É o símbolo desse católico michuruca, que não está na comunidade de fé e, portanto, não faz uma experiência com Jesus ressuscitado. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que, vejam só, Tomé diz isso, eu só acredito se eu ver, se eu tocar. E quando Jesus aparece da segunda vez, Jesus diz, a paz esteja convosco. E Jesus se volta para Tomé e diz, Tomé, toca na minha mão, toca no meu lado aberto. É como se Jesus tivesse escutado o que Tomé tinha falado para a comunidade. Isso nos leva a refletir, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós nos afastamos de Deus, pelo pecado, pela falta da vida de fé, quando fugimos dos sacramentos, Deus não quer se afastar de nós. Tomé aqui não participou da comunidade, mas Jesus escutava o que Tomé falava. Jesus conhecia o coração de Tomé. E é por isso que Jesus volta-se para Tomé e diz, toca minhas mãos, toca o meu lado aberto.
Quando nós pecamos, meus irmãos, minhas irmãs, somos nós que nos afastamos da graça de Deus. Não é Ele que quer se afastar de nós por uma repulsa do pecado, não. Somos nós. E na passagem de hoje também, e certamente esse é o motivo principal desse domingo ser chamado Domingo da Misericórdia, nós vamos encontrar Jesus instituindo o sacramento da confissão. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês retiverem, eles serão retidos. Para quem Jesus fala isso? Para os apóstolos. A missão de perdoar os pecados é dos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, transmitiram aos bispos, e os bispos, por sua vez, transmitem a quem? Aos padres. É importante nós termos claro isso, porque eu já escutei de muito católico dizendo: eu não vou me confessar com um comedor de tapioca que nem eu lá vou contar meus pecados para o homem que é pecador que nem eu. Veja, eu me confesso direto com Deus. Ótimo. O arrependimento ele é fundamental, o exame de consciência ele é fundamental, mas a garantia da perdão dos nossos pecados está onde? Quando nós confessamos. É o que Jesus disse nesse evangelho. Se você se confessar só diretamente com Deus, qual a garantia que você tem que Deus vai lhe perdoar? Se nós confessarmos pelo sacramento, Deus garante que perdoa todo aquele que, arrependido, se confessa e tem um propósito de mudança, veja. Então, é o sacramento da misericórdia, meus irmãos. A confissão, ele é o sacramento da misericórdia. Se nós víssemos Deus como um juiz, Deus seria o juiz mais estranho que existe. Porque no sacramento da confissão, você entra, se coloca na frente desse juiz, e você admite que é pecador, você admite que é culpado. E ao invés de sair condenado, você sai perdoado. Muito diferente da justiça humana, não é? Se você fizer uma coisa errada, você roubar, se você matar, e for para o delegado, e você, não, eu realmente matei. O delegado vai fazer o que com você? Ele vai lhe prender, não é? Ele vai lhe condenar, porque a justiça humana ela é assim. Mas o sacramento da misericórdia, a justiça de Deus, ela acontece de uma maneira muito mais penetrante, porque ela não só acusa o pecado, e não só perdoa o pecado, mas dá a graça ao pecador de deixar de ser pecador. Isso é uma grande graça, meus irmãos. À medida em que nós nos confessamos, nós vamos deixando de ser pecador. Uma última palavra ainda sobre o sacramento da confissão. Uma vez conversando com uma jovem, e ela disse: eu não mudo mesmo, para que eu vou me confessar? Eu disse: filha, às vezes você não muda de um dia para a noite, não é? Mas à medida que você vai se confessando, não é possível que você não crie vergonha na cara para mudar, não é? Em uma semana, em um mês. Aí ela entendeu que na verdade o que era necessário não era só se confessar, mas ela não amar o pecado. Não amar o pecado, meus irmãos. Confessar os nossos pecados e não amar o pecado, mas confiar que a misericórdia de Deus, sim, pode nos fazer homens novos e mulheres novas. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio.